reunião. Hoje nós temos uma oradora que todo mundo conhece aqui na casa, né? É uma trabalhadora desta casa que eu fiquei conhecendo ela aqui, na casa nos domingos, isso já faz alguns anos. E hoje ela é a presidente da casa, que é a Ana. Então vamos unir os nossos pensamentos, lembrando sempre a figura extraordinária de Jesus, que passou por este mundo, deixando a boa nova, essa mensagem de amor, de esperança, de consolo para todos nós que habitamos ainda este plano que é de prova, de expiação. Mas Jesus veio justamente para nos ajudar, para fazer com que através das suas lições possamos nós nos melhorarmos, para caminharmos mais apressadamente para o nosso destino, que é sermos felizes. Jesus disse que a felicidade ainda não pertencia a este mundo, né? Porque nós ainda somos criaturas imperfeitas, mas Deus, na sua infinita misericórdia, nos deu as vidas sucessivas, para que através dessas vidas possamos nos aperfeiçoar, possamos conquistar esse direito de sermos felizes. Então tudo são conquistas. Temos que ter o mérito suficiente para estarmos um dia no lugar de felicidade. Que Jesus nos ampare e nos ajude nesta manhã, abrindo as nossas mentes para assimilarmos a lição que nos será passado pela Ana. Assim, Senhor, que a Tua paz nos envolva, nos ampare e nos ajude nessa jornada tão longa. Assim, para iniciarmos a reunião e também para sermos gratos por tudo o que temos recebido, vamos dizer, Senhor: Pai bom e generoso, que estás no céu, santificado seja o Teu nome, Senhor. Venha a nós o Teu reino, seja feita a Tua vontade, na terra como ela é feita em toda parte. O pão de cada dia dá-nos hoje, Senhor. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aqueles que nos devem. E não nos deixes, ó Pai, cairmos em tentação. Livra-nos, Senhor, de todo o mal, hoje e sempre. Com a palavra, a nossa companheira Ana. Acho que o Carlinhos não precisava ter lembrado do cargo, que daí deu um peso aqui na minha consciência. Não sei, viu? Bom dia. Então, a parábola escolhida hoje é a dos trabalhadores da última hora. Tá tudo certo? E daí, antes de começar, eu queria lembrar aquela historinha que eu acho que todos já conhecem, que é a da roupa no varal, né? Diz que um casal mudou para uma cidade e naquela casa, eles lá todos os dias sentados, a senhora olhava para fora e falava assim: nossa, amor, olha a roupa daquela nossa vizinha, como ela é imunda, umas roupas tudo amarelada. E o marido em silêncio. No dia seguinte, a história se repetiu, até que meu marido convidou e falou: olha, vamos fazer o seguinte, vamos limpar ali o vidro, né? E os dois limparam o vidro. Daí no dia seguinte, ao sentarem tomarem café, olharam para fora e viram, ela olhou o varal da vizinha e falou: nossa,
a vizinha aprendeu a lavar roupa. A roupa dela está limpa. E o marido falou, mas será que foi que ela aprendeu ou era o nosso vidro? E daí, essa é uma das histórias, que é bem conhecidinha essa história, né? Mas eu acho que ela representa para mim muito, porque às vezes a gente acaba julgando sem saber, sendo que o problema estamos em nós estamos com a vidraça suja. E essa parábola dos trabalhadores da última hora é uma que eu tinha a vidraça bem suja, sabe? Eu sempre olhei ela com os olhos meio injusto. Você escutava e até que eu dei uma limpadinha, então ficou mais fácil. Então hoje eu trouxe ela. Então, lembrando que a parábola, ela é mais ou menos assim. Um senhor, ele tinha uma vinha, ele vai lá, sai para contratar trabalhadores. E no que ele contrata, ele descobre, ele combina com os primeiros trabalhadores que eles irão receber X por dia. Exemplo, R$100. E esses trabalhadores vão. No meio, durante o dia, esse senhor sai mais uma vez, traz mais trabalhadores, sai outra, traz outros, e depois mais outras vezes, e assim vai trazendo. No final do dia, ele resolve pagar. E no que ele vai pagar, ele começa pelos últimos. Já começava eu, gente, que injustiça. Porque não paga quem chegou primeiro, vai pagar quem chegou por último. Começa pelos últimos e dá o mesmo valor para todo mundo. Então, como eu disse, eu sempre com a minha vidraça suja, eu nunca achei isso justo. Até que Jesus desde sempre contava com parábolas. E as parábolas dele são palavras que nos trazem até hoje, são parábolas contadas há 2000 anos atrás, que se fosse, por exemplo, uma piada, a piada que você ria quando tinha 5 anos, não é a mesma que você ri agora, já não tem mais graça. E as parábolas não, elas são tão completas que ele nos trouxe há mais de 2000 anos atrás. E cada vez que a gente lê, a gente vai pegando um novo aprendizado, vamos entendendo mais conteúdos, mais formas de visualizar. E isso até mesmo tem no Livro dos Espíritos citado essa questão que Jesus contava por parábolas na questão 627, que Jesus contava por parábolas porque com o tempo, dependendo do nosso amadurecimento, um dia nós iríamos compreender. E ele também completa que com o nosso amadurecimento ia vir o Cristo Consolador, que nós espíritas acreditamos que é a doutrina espírita, e veio esclarecer, trazer isso de uma maneira mais simples para a gente. Mas como que a doutrina ajuda? Começando pelo exemplo, porque a doutrina, até então, o pessoal criticava Deus, o pessoal criticava Deus como um ser injusto. Às vezes a gente via ou escutava Jesus expulsando os mercenários da igreja e a gente via ele como uma pessoa brava, má. E a doutrina, ela veio trazer e explicar que não é nada disso. Um pouco da história foi se perdendo. O que ficou registrado é o essencial, mas o contexto, a doutrina vem e nos traz. Em um dos livros, há 2000 anos, escrito por Emmanuel, psicografado por Chico, tem uma passagem muito interessante que conta de o Sulpício Taquinius, que era um soldado romano, e ele conhecia, naquela época, eles acreditavam em vários deuses e eles sabiam que tinha várias religiões, um falando de Deus único, outro falando de não sei o que, e eles se consideravam um pouquinho superiores, porque eles tinham uma posição melhor, então eles tinham um conhecimento melhor sobre Deus. E tem nesse livro o encontro de Sulpício e do próprio Emmanuel, que é Publio Lentulus. Ele era um imperador,
os dois têm um encontro com Jesus e eles descrevem Jesus. Eu fiz assim meio que uma união da palavra dos dois, mas o contexto são em dois momentos diferentes do livro, mas são mensagem bem parecida, que eles falam que ao eles se aproximarem de Jesus, eles sabiam que aquele era o Messias, porque ele tinha uma energia, tinha alguma coisa, uma força misteriosa que o convidava a ficar olhando aquela pessoa, aquela luz. Eles falam que saiu até uma luz do cabelo, que eles não sabiam distinguir de onde saía uma luz, uma cor que não dá para descrever. E daí ele fala que os olhos desse Jesus eram olhos misericordiosos, cheios de piedade. O semblante era compassivo, o sorriso era divino e revelava bondade. E a voz era como se fosse um cântico que acalmava todos os ouvintes. Todos, ao se aproximar, automaticamente serenava, acalmava e começava a ouvir. E no que você ouvia, dava a impressão que falava de coração para coração. Parece que nem mexia a boca. Porque até mesmo ali para ouvir Jesus, se reuniam vizinhos, países vizinhos, que às vezes a língua era diferente. E ele falava como se fosse universal, aí de coração para coração. Com essa riqueza que a doutrina nos traz, fica até mais fácil de imaginar esse Jesus amoroso, misericordioso, mesmo sabendo das nossas imperfeições, porque como esse era soldado, o outro era um imperador cheio de materialismo e eles conseguiram reconhecer. Então a doutrina, ela nos traz essa paz que nos fica mais fácil de compreender os ensinamentos. Porque se Jesus era tudo isso, e nós sabemos que Jesus, para chegar onde ele chegou, ele começou como nós, lá atrás. E daí até mesmo é falado, ele fala, né? Bom é meu Pai que está nos céus. Se Jesus foi tudo isso, imagina o que é Deus. Imagina esse amor de Deus para cada um de nós. Então, nós sabemos que uma das coisas que Jesus fez, ele não julgava. Ele falava muito pelas parábolas, que elas não se perderiam, e elas nos trazem mais de uma interpretação. E por mais que o negócio estava acontecendo e que alguém quisesse que Jesus criticasse isso ou aquilo, Jesus nunca ia direto ao ponto. Ele falava com a parábola, que a mensagem estava ali atrás, mas tocava todo mundo. Indiferente a hora que for tocar, se for alguns na infância, se for outros na velhice, uma hora a mensagem vai tocar todos nós. Então, a parábola, irei ler a parábola para não perder nenhum detalhe. A parábola dos trabalhadores da última hora está em Mateus 1:16. O reino dos céus é semelhante a um pai de família que saiu ao romper da manhã, a fim de contratar trabalhadores para sua vinha, e tendo ajustado com eles 1 denário por dia, enviou a sua vinha. Saindo pela 3ª hora, viu na praça outros que estavam desocupados e lhes disse: Ide também para a minha vinha, e vos darei o que for justo. Eles foram. Tendo saído outra vez, perto da 6ª hora e da 9ª, procedeu da mesma forma, e saindo por volta da 11ª hora, encontrou outros que estavam desocupados e perguntou-lhes: Por que estáis todo dia sem fazer nada? E eles responderam: É porque ninguém nos contratou. E disse-lhes o Senhor então: Ide vós também para a minha vinha. Ao cair da tarde,
O senhor da vinha disse ao seu administrador: chama os operários e paga-lhes, começando pelos últimos até os primeiros. Vieram aqueles da 10ª hora e receberam cada qual o seu dinheiro. Chegando por sua vez os primeiros, julgavam que haviam de receber mais, mas só receberam cada qual um dinheiro. Ao receberem, murmuraram contra o pai de família, dizendo: os últimos só trabalharam 1 hora, e deste-lhes tanto quanto a nós, que suportamos o peso do dia e do calor? O Senhor, porém, os advertiu a um deles: meu amigo, eu não te faço injustiça. Não contratastes comigo um dinheiro? Toma o que é teu e vai-te. Eu quero dar a este último tanto quanto a ti. Ou não me é permitido fazer dos meus bens o que me apraz? Porventuras, vê com mau olho que eu seja bom? Assim, pois, os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Muitos serão chamados e poucos serão os escolhidos. Vale a pena lembrar que esses chamados aconteceram aparentemente às 6, 7 horas da manhã, o segundo chamado por volta das 9 da manhã, o terceiro chamado por volta do meio-dia, o quarto chamado por volta das 2 horas e o último chamado por volta das 5 horas. Daí a primeira pergunta, vendo com os olhos materialistas nós aqui hoje, a primeira pergunta: se esse senhor contratou e ele precisou parar o trabalho para sair, chamar mais 5 vezes, ou no total, 5 vezes, ele convidou o primeiro, depois saiu mais 4 vezes. Será que esse serviço estava sendo bem feito? Será que se esse serviço realmente tivesse sido bem feito, ele ia precisar parar para ir buscar mais? Porque se ele tinha um terreno enorme, ele já sabia a quantidade de pessoas, aparentemente, que ia precisar. Será que ele ia precisar parar para ir buscar mais? E daí, uma outra comparação. Lembrando que ele começa a parábola dizendo: o reino de Deus é semelhante. Quer dizer, ele não está falando de nós, materialista. Ele está falando lá de cima, o reino de Deus. Ele é semelhante. Ele não está falando: olha, para vocês entenderem, vamos pegar o nosso materialismo, colocar o nosso dia a dia aqui para compreender. Não, é semelhante. E daí, imaginando, não sei se vocês já repararam, na beira das estradas, geralmente tem lá vários pontos escrito chapa. Eu tenho até uma professora que uma vez ela pegou, foi quando eu comecei a prestar atenção, que filha de caminhoneiro, às vezes a gente passa despercebido, né? E era tão comum ver isso. E ela disse que um dia ela estava viajando com o marido e ela com fome, ela leu lá, chapa, chapa, ponto de chapa, ponto de chapa. E diz que andou não sei quantos quilômetros. Ela falou: cadê essa chapa que nunca chega? Eu tô morrendo de fome. Que horas que a gente vai comer? E para os motoristas de caminhão, chapas são aquelas pessoas que ficam ali na beira da pista esperando algum caminhão passar para ajudar a descarregar o caminhão. Então, eu imagino, quando passa um caminhoneiro, você está lá com uma carga muito pesada, você vai escolher qual trabalhador você quer para te ajudar. Dependendo a aparência, se a pessoa parece ser fraco, de repente ter alguma limitação, a gente acaba julgando, né? A gente fala: não, esse não, vou pegar o outro que é mais fortinho, porque é cimento para descarregar, esse aqui não vai conseguir. Então, como esse senhor saiu na primeira hora,
Nós podemos dizer, do ponto de vista material, que ele escolheu as melhores pessoas, aparentemente as mais fortes para o trabalho. E essas primeiras pessoas, ao serem chamadas, elas poderiam aceitar ou não, porque ele falou o valor. Ele falou, olha, eu vou te pagar um denário. Um denário era como se fosse R$200 na época. Vou te pagar. Nós, hoje, aqui, quantas pessoas que nós conhecemos, você fala, quer trabalhar? Quanto que é para pagar? Ah, não quero não. Quantas? Então, esses primeiros, eles puderam resolver, decidir se iriam ou não. Se foram, provavelmente eles estavam satisfeitos com o salário. E foram. Será que se esse senhor pagasse menos, combinou um denário, se ele tivesse pagado menos, esses primeiros trabalhadores teriam ido? Ponto de vista material é difícil a gente responder, né? Porém, eles foram. Como que eles se mostraram no trabalho? Eles trabalharam um dia inteiro. No final, na hora do pagamento, eu pergunto, teve injustiça? Na própria parábola ele responde, né? Por um acaso vês com mau olho, porque eu sou bom? Teve injustiça? Por quê? Jesus, na parábola, conta, eu combinei contigo este valor. Seria injustiça se ele tivesse pagado menos. Ele não teve injustiça. O que está aqui, o que causa tudo isso, é a inveja. E a inveja é uma coisa que veio lá de trás, Caim, Abel, todos nós temos, e diz que tem a Anete Guimarães, ela conta que foi feita uma pesquisa, e ninguém se diz ser invejoso. Às vezes a pessoa fala, eu tenho inveja branca. E uma maneira que eles conseguiram descobrir se a pessoa era invejosa é com essa parábola. E descobriram que a inveja ela passa por 3 fases. A primeira fase é a da dor. Você tem inveja do outro, te incomoda, você fica com uma dor. Com essa dor, você agride, porque você se sente incapaz e você começa a agredir o outro que está em uma posição melhor do que a sua. E depois você começa com um prazer, você quer ter prazer de ver aquela pessoa cair. E nessa fase, claro que esse já é o grau hard, né, da inveja. Nessa fase, a pessoa, quando ela tem algum prazer, eu consegui isso, eu queria esse copo aqui que é igual ao de fulano, eu consegui, o prazer dela acaba, não tem graça nenhuma. E isso é claro, até mesmo para nós, que nós vemos muitas vezes até em reuniões mediúnicas, porque vários espíritos que perseguem os outros várias vezes, eles não compreendem que aquilo não está levando nada, até eles entenderem que só está perdendo tempo e que esse prazer, na hora que consegue, não muda nada, perde muito tempo. Então, até mesmo também tem uma pergunta de Kardec, a 785, que fala qual que é o obstáculo da humanidade? O orgulho e o egoísmo. A partir desse momento que esses trabalhadores vão lá reclamar, eles lembram o filho, a parábola do filho pródigo, aquele filho que estava do lado do pai o tempo todo e ele se achava melhor do que o que tinha ido embora. Então, isso é para nós, porque muitas vezes nós estamos aqui dentro de uma religião, a gente se acha muitas vezes melhor comparando com quem está longe. Porém, esses primeiros trabalhadores, eles esqueceram que eles estavam o tempo todo amparados. Desde cedo, quando foi definido o valor do salário, eles estavam seguros que no final do dia eles teriam um salário para levar para casa. Eles tiveram alimento e água o tempo todo. Assim são as pessoas que compreendem o amor de Deus, seja na infância ou até mesmo nas infâncias das nossas primeiras encarnações.
Se Jesus trouxe o ensinamento há 2000 anos atrás, quantas vezes que a gente não escuta esse chamado, ainda a gente tem dificuldade para colocar em prática? Quantas vezes, quando nós estamos nervosos, aflitos, nós estamos ali como Pedro, prestes a afundar na água, esquecendo que nós somos amparados o tempo todo. Porém, os últimos, eles já nos ensinam o oposto, porque eles ficaram o dia todo sem saber se iam ser contratados ou não. O dia todo preocupado se iam ter alguma coisa para levar para casa, o dia todo com fome. Mas eles nos ensinam a ter fé, porque se eu estivesse no meio dessa parábola e fosse a última, tivesse dado meio-dia, eu já ia estar na minha casa reclamando, falando: olha, Deus não olha para mim. Eu estava lá, não fui contratado. E eles ficaram até o último momento. Isso é ter fé. E quando eles são contratados, eles não perguntam qual é o valor, o que eles vão ganhar. Eles vão para o trabalho e eles trabalham. Eles também não ficam preocupados com o primeiro. E você? Quanto é que você vai ganhar? Não, eles trabalham. Então essa parábola também nos ensina que nós somos convidados a agir, que o salário de Deus, ele não é o resultado, mas é o trabalho. E a nossa vinha é a nossa vida. Como que eu tenho me comportado lá em casa, lá no meu serviço, aonde eu estudo, com os meus amigos, como que eu tenho aproveitado? Eu tenho feito difamações, falado dos outros, falando coisa que não muda nada, fazendo o meu serviço bem feito? Ou estou fazendo de qualquer jeito? E daí às vezes a gente pega e fala, por exemplo, quantas vezes a gente pega um funcionário público, Ana, tenho pavor de ir ao banco, porque eu falo que ela quer ser maltratada, vai no banco. As pessoas geralmente, não são todas, mas grande número, parece que me tratam assim como não estão nem aí para você, e eles falam ali como se fosse grego e muitas vezes estão ali matando o serviço, né? Sendo que poderia estar atendendo. O que ele está fazendo do trabalho dele ou não é problema dele, porém nós somos chamados a fazer sempre o melhor. E daí às vezes a gente vai falar, a pessoa fala, mas você não conhece meu patrão, como que eu vou ser melhor lá com meu gerente, com fulano de tal? É uma pessoa difícil. Pois é, não é fácil. O próprio Jesus, ao passar aqui na terra, ele não teve facilidade, ele encontrou muitos corações aí duros. E ele continuou o trabalho. Nós devemos fazer a nossa parte. Também no Livro dos Espíritos, na questão 675, pergunta assim, o trabalho ele é apenas material? Os Espíritos respondem, não. O Espírito trabalha assim como o corpo. Então, toda ocupação útil é um trabalho. Ah, então meu trabalho é só embalar isso aqui. Faça com carinho, faça com amor, faça uma prece. Uma prece ou uma demonstração de amor é um trabalho. Mas eu volto a repetir, mas meu patrão é cruel, ele é difícil, é uma pessoa difícil de lidar. No livro Primados do Reino, Primado do Espírito, de Rubens Romanelli, ele conta uma história, uma parábola que é do trabalhador friorento. Diz que um trabalhador trabalhava em uma construção e ele chegou naquele dia para trabalhar e estava um frio. E ele viu uma fogueira, ele ficou ali perto e tremia de frio e ficou um bom tempo ali perto. A hora que olhou a hora, precisava trabalhar, mas o frio não deixava ele trabalhar.
Até que teve uma hora ele falou, eu vou ter que começar, senão não fiz nada, né? Sou pago para trabalhar, não estou fazendo nada. E no que ele começa, com um pouco de dificuldade, coisa e tal, daqui a pouco, a hora que ele vê, ele fala, nossa, será que esquentou? Será que o frio foi embora? Ele para e percebe que a temperatura está a mesma. O frio não mudou. O que mudou foi ele, foi o agir dele. E a mesma coisa, o nosso convite. Jesus fala, amai uns aos outros. Não é fácil, não é. Mas nós precisamos agir como esse trabalhador. Sair dali da fogueira que tá ajudando, tá? Só que na hora que esquentou muito mais, foi a hora que ele realmente mexeu. E assim nós somos convidados. Tem uma outra pergunta. Por que ele escolheu pagar justamente os últimos primeiro? Não seria mais fácil ele ter pagado os primeiros? Não ia ter dado confusão nenhuma? Todo mundo tinha ido embora em paz, feliz, nem ia ficar sabendo? O pagamento, ele quer mostrar pra gente que ele é infinito, não é material. Esse pagamento não vai acabar. É uma moeda que você vai ter para a vida toda, em todos os momentos, indiferente da situação. E, porém, para você receber esse pagamento, tem que ter união. E não pode deixar a ambição, o orgulho, a inveja dominar. Caso contrário, você não consegue usar essa moeda. E daí, ele nos lembra os primeiros trabalhadores do ponto de vista espiritual. Porque nós tivemos os primeiros profetas que vieram. Nós tivemos Moisés, nós tivemos Pedro. Imagina Pedro e Paulo. Pedro estava ali do lado de Cristo. Paulo, que era Saulo, matou várias pessoas. E depois, quando ele despertou, ele começa a fazer o oposto. Ele começa a levar o ensinamento de Jesus. Ele começa a levar o amor para o próximo. E o pagamento dos dois são o mesmo. Daí passou Paulo, ele deixou para a gente, a maioria dos livros escritos na Bíblia foi Paulo que deixou. E Paulo passou aqui há mais de 2000 anos atrás, próximo de Jesus. E vou colocar recente, nós temos aí Francisco de Assis, nós temos Chico Xavier. Vocês acham que sinceramente, Pedro está preocupado porque Chico Xavier chegou agora e está recebendo o mesmo tanto que ele? Que Paulo, então? Eu errei, mas eu fiz, agora Chico está chegando aqui, ele vai ser melhor do que eu? Ele não está preocupado, porque eles entenderam o pagamento. Eles já compreendem a dimensão desse pagamento, que não é instantâneo. Lembra lá quando eu falei da inveja, que a gente tem um prazer, e daí na hora que a gente sente o prazer que o outro derrotou, fulano caiu ali, se machucou, agora é a minha vez de brilhar. A hora que eu vou começar a brilhar, eu não me sinto bem, não tem graça, acabou. E não, esses primeiros cristãos, estamos sendo o tempo todo convidados a trabalhar. Daí nós podemos escolher, porque Deus, ele valoriza cada um de nós, mesmo se o nosso orgulho, a ambição for aquela trave dos nossos olhos, se for ali a sujeira na vidraça, nós podemos escolher entre ser aquele operário, aquele trabalhador que só trabalha para receber o dinheiro, ou ser aquele que trabalha por amor. E aqueles cristãos, eles permanecem até o fim. Eles vão ganhar o mesmo valor, porque, volto a repetir, eles aprenderam que o objetivo é amar uns aos outros. E daí tem uma parábola no livro Jesus no Lar,
Jesus conta uma história, Felipe pergunta: Jesus, mas é muita injustiça, e o que você nos diz? E Jesus fala: olha, tem um senhor, tem uma vila que tem um senhor, que esse senhor ele passa o dia inteiro rezando, ele usa uma roupa tão clara, tão branca, ele é considerado como se fosse o mestre ali. Ao ele passar na vinha, todos se inclinam para cumprimentar ele. E teve um dia que veio uma peste na cidade, e desceu um anjo na terra e foi convidar esse santo. Falou: olha, você, por favor, vai lá socorrer esses enfermos. E ele fala que ele não podia, porque ele tinha que orar, porque ele tinha muita coisa para fazer. E esse anjo procura daqui, foi procurar do outro lado e não encontrou ninguém. Até quando ele estava desistindo, ele lembra de um criminoso, que teve um criminoso na noite anterior, que fez uma prece e falou: oh meu Deus, eu vou tentar fazer diferente. E ele chega nesse criminoso e fala: olha, eu preciso de você. Tem uma peste na cidade e eu preciso que você vá lá, leva remédio para os que estão enfermos, enterre os mortos, cuide das crianças, leva consolo para eles. E esse criminoso, ele sai, ele faz tudo isso que o anjo mandou. E daí no final, hoje, se fosse o pagamento, esse não seria o da última hora? Ele chegou por último. Não é nada mais justo, porque ele aprendeu a moeda, ele aceitou a moeda, o amor. E depois também no livro do Rubens tem uma frase que eu achei interessante, que fala assim: quem renuncia jamais perde, e se perde, perde do ponto de vista humano, perde temporariamente, porque só o amor, que é infinito, só ele que dura para sempre. A mensagem de manhã era essa. Espero que possamos todos pensar com mais carinho sobre essa parábola e os ensinamentos que ela nos traz, e que possamos sim colocar no nosso dia a dia. É com muita alegria e amor no coração que encerramos o trabalho deste domingo. Encerramos aqui no centro, mas permanecemos em nossos lares, com o coração em vibração, pensando nos irmãos que talvez não estejam conosco, mas que sempre estará em nossa mente, em nosso coração, com muito amor e dedicação. Obrigado, Senhor, pela oportunidade, pelos amigos, pela paz, pelo amor, por tudo que está conosco. Herança que o Senhor nos deixou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentações, mas livra-nos, Senhor, de todos os males. Que a tua paz, Senhor, esteja envolvida em nossos corações, hoje e sempre.